Olá, meus amigos. Estou de volta aqui com o PUB 727, a tripartição do mundo, parte 3. Ásia. Bom, nessa série de vídeos sobre a tripartição do mundo, nós já tivemos a oportunidade de mostrar a África e seus problemas de demarcação de áreas de influência, e vimos quanto é difícil determinar sob que influência estará cada um dos países africanos, cujas independências não resolveram os problemas internos e nem a respectiva e desejada estabilidade. Hoje, nós vamos olhar para a Ásia. Assim como na América, as condições geográficas e geopolíticas nos levaram a dividi-la em 3 subcontinentes, América do Norte, América Central e América do Sul, também na Ásia o continente é dividido em regiões distintas, na verdade 6, que passaremos a estudar separadamente. Eu não me disponho a descrever geograficamente cada continente, óbvio, cada país. Não só porque isso seria muito cansativo, mas porque foge daquilo que eu quero demonstrar. A minha intenção é mostrar o mundo como uma imensa floresta com árvores, galhos, folhas, flores e frutos, onde vivem e convivem centenas, milhares de aves e insetos, centenas, milhares de animais diferentes em suas aparências e em seus propósitos, inclusive nós. Antes de prosseguir, eu quero lembrar da importância e da necessidade de contar com as suas contribuições via Pix, muito necessárias e muito importantes. Faça-o agora, por favor. Continuando. A Ásia é por si só uma dessas florestas localizadas no hemisfério norte. Trata-se do mais extenso e do mais populoso continente do mundo. Existem 49 países no continente asiático, além de territórios que ainda buscam pela sua soberania. As regiões são 6: Oriente Médio, Ásia Central, Ásia Oriental, Ásia Meridional, Sudeste Asiático e a Comunidade de Estados Independentes, em parte. O PIB da Ásia representa quase 38% da economia mundial, aí se destacando a China. Como a maior curiosidade de todos é sobre a China, nós vamos começar pela Ásia Oriental. Denominamos Extremo Oriente, ou Ásia Oriental, uma região de 12 milhões de quilômetros quadrados, localizada no leste da Ásia e onde vivem 1,7 bilhões de habitantes. Apresenta uma economia dinâmica e concentra os países e territórios com o maior PIB do continente: China, Japão e Coreia do Sul. Ainda temos lá a Coreia do Norte, Taiwan, Hong Kong, Mongólia e Macau. Na Ásia Oriental se encontram 2 dos poucos países remanescentes do sistema comunista: China e Coreia do Norte. Lembrando que a economia chinesa vem se modificando bastante em sua configuração, se distanciando cada vez mais dos princípios do socialismo e se aproximando do capitalismo. Vários territórios não são países, como Macau e Hong Kong, apenas regiões administrativas do governo chinês. Já a Mongólia é um país independente,
e seu histórico com a China é cheio de lutas e indefinições, inclusive com grandes períodos em que a Mongólia absorveu a China. Mortes. Muitas mortes pavimentaram o terreno em que hoje se assenta a Mongólia, valendo lembrar que a influência soviética e o regime chinês sepultaram, pelo menos teoricamente, a religiosidade budista até então existente. A queda da União Soviética, com a consequente divisão do vasto território por ela dominado, acabou por encerrar o comunismo na Mongólia, dando lugar a um regime parlamentarista com eleições diretas a cada 4 anos. A Mongólia aderiu às mudanças democráticas do leste da Europa e da União Soviética, iniciando-se um período de abertura econômica e política com a realização das primeiras eleições multipartidárias. Foi aprovada uma nova Constituição que mudou a denominação oficial do Estado para a República da Mongólia, levando em consideração os conceitos de democracia, economia mista, liberdade de idioma e neutralidade nos assuntos externos. Já Hong Kong é uma ex-colônia britânica, um território autônomo, uma das regiões administrativas especiais da China. Hong Kong, embora pequena em tamanho, é um grande centro urbano densamente povoado e muito desenvolvido. A região foi colônia britânica por 1 século e meio, sendo devolvida à China apenas em 1997. Apesar de ser uma região administrativa da China, a influência britânica ainda é bastante evidente em Hong Kong, tornando um dos lugares em que a mistura da cultura oriental e ocidental é muito mais evidente, inclusive no sistema de ensino, naquilo que nós chamamos um país, 2 sistemas. Hong Kong tem moeda, idioma e passaporte diferentes em relação à China. É muito interessante acompanhar o desenvolvimento e a convivência do princípio um país, 2 sistemas, pois a China vem modificando o seu comunismo de acordo com os interesses do desenvolvimento econômico. Quanto à história da China, é muito difícil resumir a sua história, pois ela remonta a mais de 5.000 anos. De reino em reino, de dinastia em dinastia, a população chinesa esteve sempre submetida a algum tipo de obediência servil. A coesão da imensa população foi conseguida pela imposição de uma escrita comum e pela adoção do confucionismo no século II a.C. A cultura emergiu no 6º milênio a.C. e se caracterizou pelo cultivo do arroz. A agricultura chinesa tornou-se bem organizada e intensiva ao longo dos séculos seguintes, especialmente no sul. Os indícios acumulados nos últimos anos apoiam a teoria da descoberta da metalurgia na China e da rápida transferência de técnicas cerâmicas para a manufatura de objetos em bronze. A quantidade de objetos encontrados demonstra que a extração do minério e a manufatura de peças chegaram a constituir grandes indústrias. A soja foi introduzida em 1200 a.C. Após um processo de consolidação política, restavam, no final do século V a.C., 7 estados proeminentes, mais tarde unificados sob o primeiro imperador.
Aliás, como curiosidade, com apenas 13 anos, o imperador Qin Shi Huang ordenou a construção de sua própria tumba. Nesse complexo é onde está localizado o exército de terracota, contendo ao todo cerca de 8.000 figuras de terracota. Essas estátuas são de tamanho real e estão em formação de batalha, com armas reais de bronze. Embora as rotas de comércio terrestres com o extremo oeste fossem bloqueadas por impérios nômades, havia um extenso comércio marítimo com os vizinhos. Navios de madeira gigantes, equipados com bússolas, viajavam pelos mares da China e pelo norte do Oceano Índico. Os avanços na civilização durante a dinastia Song chegaram a um fim abrupto após a devastadora conquista mongol, durante a qual a população diminuiu drasticamente com uma contração acentuada da economia. Os governantes mongóis posicionaram todos os mongóis no estrato superior da sociedade, conferindo-lhes isenção de impostos e direitos de propriedade. Certamente isso provocou um forte sentimento popular hostil ao governo chamados estrangeiro e levou a rebeliões camponesas que terminaram por repelir os mongóis de volta às estepes e a instituir a dinastia Ming. No final do século XVIII, a China dominava mais de 1/3 da população mundial, possuía a maior economia do mundo e, por área, era um dos maiores impérios de todos os tempos. O século XIX testemunhou o enfraquecimento do governo Qing em meio a grandes conflitos sociais, estagnação econômica e influência e ingerência ocidentais. O interesse britânico em continuar o comércio do ópio levou à Primeira Guerra do Ópio em 1840. O Reino Unido e outras potências ocidentais, inclusive os Estados Unidos, ocuparam concessões à força e ganharam privilégios comerciais. O mais importante, Hong Kong, que foi cedida aos britânicos em 1842 pelo Tratado de Nanquim. Na década de 1920, Sun Yat-sen estabeleceu uma base revolucionária no sul da China e lançou-se à unificação de seu fragmentado país. O Partido Nacionalista deu início, em 1924, ao primeiro Congresso Nacional do Kuomintang, que teve como participante também o Partido Comunista da China. Após 1925, irrompeu uma rivalidade entre as facções do Partido Nacionalista da China, que acabou se dividindo entre a esquerda, apoiada pelo Partido Comunista, e a direita, liderada por Chiang Kai-shek. Após derrotar os senhores da guerra daquelas regiões ao norte, Chiang Kai-shek obteve a fidelidade nominal dos líderes do norte, reunificando a China. As forças comunistas empreenderam, então, a longa marcha em 1934, através da região mais inóspita da China, a noroeste, onde estabeleceram uma base guerrilheira. Durante a longa marcha, os comunistas se reorganizaram sob um novo chefe, Mao Tse-tung. O conflito entre o Partido Nacionalista e o Partido Comunista continuou aberto ou clandestinamente ao longo dos 14 anos da invasão japonesa. Esse conflito só parou um pouco quando eles, de certa forma, se juntaram
não oficialmente, para se opor aos japoneses em 1937. Derrotado o Japão na Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Chinesa continuou. Durante essa guerra civil, tanto nacionalistas quanto comunistas realizaram atrocidades em massa, com milhões de não combatentes mortos por ambos os lados. Derrotado no continente, Chiang Kai-shek se refugiou com o resto do seu governo em Taiwan, onde declarou Taipei a capital provisória da República da China. Em Taiwan, o Partido Nacionalista venceu as eleições em 1992, as primeiras com a participação da oposição. Taiwan é hoje uma democracia semipresidencialista e com sufrágio universal desde o final da década de 80. Com a proclamação da República Popular da China, em 1º de outubro de 49, o país se viu novamente dividido entre a República Popular da China no continente e a República da China em Taiwan. Cada uma das partes se considera o único governo legítimo da China e denuncia o outro como ilegítimo. Como na intelectualidade se encontravam alguns dos potenciais inimigos da Revolução, o ensino superior foi praticamente desativado no país durante a Revolução. Foi nesse período que se alavancou a produção e a distribuição do Livro Vermelho, a coleção de citações de Mao Tse-tung que exaltam sua ideologia e professam uma forma de culto à sua personalidade. Em 1972, no auge da ruptura sino-soviética, Mao e Zhou Enlai encontraram-se com o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, em Pequim, para estabelecer relações com os Estados Unidos. No mesmo ano, a RPC, República Popular da China, foi admitida nas Nações Unidas no lugar da República da China e com filiação permanente ao Conselho de Segurança da ONU. Uma luta pelo poder se seguiu à morte de Mao Tse-tung em 1976, marcando o fim de uma turbulenta era na política da China. Uma luta pelo poder se seguiu à morte de Mao em 1976, marcando o fim de uma turbulenta era política na China. Deng Xiaoping superou o presidente sucessor de Mao e gradualmente emergiu como líder de fato nos anos seguintes. Deng Xiaoping foi o líder supremo da China de 1978 a 1992. Embora nunca tenha se tornado o chefe do partido ou Estado, e a sua influência dentro do partido levou o país a reformas econômicas significativas. O Partido Comunista, em seguida, afrouxou o controle governamental sobre a vida das pessoas e as comunas foram desmanteladas, com muitos camponeses recebendo arrendamentos de terra, o que aumentou muito os incentivos e a produção agrícola. Além disso, havia muitas áreas de livre comércio abertas e que permanecem até hoje. Essa reviravolta marcou a transição da China de uma economia planificada para uma economia mista, com um ambiente de mercado cada vez mais aberto, um sistema denominado por alguns como socialismo de mercado. Politicamente, o governo deixou de ser heterodoxamente comunista após a morte de Mao Tse-tung em 76, apesar do Partido Comunista continuar no poder. Deng Xiaoping, mesmo não sendo um presidente de direito, foi de fato quem comandou a China
durante a década de 80. Desde os anos 1990, a República da China tem procurado obter maior reconhecimento internacional, enquanto a República Popular da China se opõe veementemente a qualquer envolvimento internacional e insiste na política de uma China. Xi Jinping assumiu o cargo de presidente da China no dia 15 de março de 2013. Em 2013, ele anunciou a iniciativa do Cinturão e Rota, um projeto de investimentos em projetos de infraestrutura em diversos países na Ásia, na África e Europa, com o objetivo de aumentar a influência econômica da China. Sua forma de nacionalismo enfatiza o orgulho da tradição histórica, adotando os ensinamentos de Confúcio e de outros antigos sábios chineses, rejeitando assim a campanha anti-Confúcio empreendida por Mao Tse-tung. Em 2018, o parlamento chinês aprovou um mandato vitalício para Xi Jinping. A grande preocupação com certos setores da sociedade que não estão se beneficiando suficientemente do desenvolvimento econômico da RPC. Um exemplo disso é a grande diferença entre as áreas urbanas e rurais, já que os benefícios imediatos do capitalismo chinês não está alcançando a todos, deixando de lado milhões de pessoas e levando a população a migrar para os centros urbanos, congestionando-os. Isso é a China, um dos 3 países interessados na tripartição do mundo. No nosso próximo vídeo, nós trataremos especificamente dos avanços da China para a consecução dos seus objetivos. Mas antes de terminar, eu desejo reforçar a necessidade de receber contribuições via Pix, muito importantes para o prosseguimento do nosso trabalho. Até a próxima.